tenho aqui a temperatura de 25 graus e a temperatura de 50 graus. Temperatura de 25 graus é a temperatura ambiente, não é a temperatura normal. Qual é a temperatura normal? Temperatura normal é 0. 0 Celsius é normal na física e na química. Para nós, o normal, o frio que nós gostamos, é o friozinho de 25. Então, repetindo, 25 é a temperatura agradável ambiente, enquanto que 0 é a temperatura normal. Bem, nesse momento exato, se você tiver o éter, álcool e água a 25 graus, qual é o estado físico do éter? Aqui foi éter, não é? Qual é o estado físico do éter a 25 graus? A 25 graus, ele está aonde? Ele está aqui, ó, nesse ponto do gráfico. E nesse ponto do gráfico está abaixo do seu ponto de ebulição, porque aqui é o seu ponto de ebulição. Se ele está abaixo do seu ponto de ebulição, o éter está no estado líquido. Realmente, o éter, na nossa temperatura, ele é líquido. O álcool, que tem ponto de ebulição em 78,3 graus. O ponto de ebulição é quando a pressão máxima de vapor atinge o equivalente à pressão externa. Estou falando dos cariocas aqui do Rio de Janeiro, nível do mar. Em São Paulo, a temperatura vai ser um pouco diferente, porque a pressão atmosférica de cima para baixo é um pouco menor. Já que está numa altitude maior, tem menos gases nas cabeças dos paulistanos. É um plural genérico, né? Paulistanos e paulistanas, claro. Bem, meus queridos, continuando na química que eu entendo mais. Qual é o estado físico? Aí o estado físico a 25 graus. O álcool está em que temperatura? Está no estado líquido, porque está abaixo do seu ponto de ebulição. Enquanto que a água, evidentemente, a 25 graus, ela é líquida. Por que ela é líquida? Porque evidentemente não. A água é líquida porque está abaixo da temperatura na qual atinge a pressão máxima de vapor, equivalente à pressão externa. Vamos agora considerar a temperatura de 50 graus, que não tem nome. A 50 graus, qual é o estado físico do éter? O estado físico do éter é gás, ou vapor, se você quiser. Por que ele é gás? Ele é gás porque está numa temperatura acima da qual as moléculas se separaram. Se as moléculas se separaram, está no estado gasoso. Enquanto que o álcool continua no estado líquido. A 50 graus, o álcool continua no estado líquido, porque o seu ponto de ebulição está abaixo de 50 graus. E a água continua no estado líquido. Muito bem. Legal. Mais um detalhe agora do ponto de vista prático. Volatilidade ou evaporação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso lentamente em baixas temperaturas. Então, qual é a diferença da volatilidade para a ebulição? É que a ebulição aconteceu a 36 graus para o éter, aconteceu a 78,3 graus para o etanol e acontece a 100 graus no caso da água. A ebulição é a formação de bolhas e rapidamente as moléculas passam para fora. Tá? Onde a temperatura fica estática nos 100 graus, por exemplo, no caso da água, porque é o tempo para quebrar as últimas ligações intermoleculares. É o calor latente. Bom, lentamente em baixas temperaturas, quer dizer, abaixo do ponto de ebulição.
E a volatilidade ou evaporação tem alguns fatores práticos. Quando tu tá com a camisa molhada, como é que tu seca a camisa? Jogando num canto toda amassada? Ela nunca vai secar, cara. Tu tem que fazer o quê? Tu tem que pegar um cabide, tira a tua camisa. Eu costumo secar ao avesso, porque está mais molhada por dentro do que por fora. Bom, esticada no cabide, de preferência, não dentro do quarto, mas lá fora, aonde tem grande ventilação, para levar o vapor embora e deixar o ambiente com pouco vapor na atmosfera. Se tiver pouco vapor, não está saturado, então o vapor do meu suor evapora mais facilmente. Então, repetindo, tem que maior superfície para evaporar, maior ventilação favorece a evaporação, e se der um raio de sol, então é tudo que eu quero, porque a temperatura favorece e muito a evaporação ou volatilidade. Bom, desculpem o velho mestre, mas eu vou repetir muita coisa, porque se você falhar nessas coisas, me desculpe, mas você tá mal. Tu tem que aprender, de olhos fechados, o que eu vou falar agora. Aqui tu tens novamente, pela terceira, quarta vez, a temperatura com o tempo. A temperatura em Celsius e o tempo em minutos. O velho gráfico de uma substância pura. Por que eu sei que é pura? Porque ela mantém a temperatura na fusão e mantém a temperatura na ebulição. Primeira coisa que tu tem que saber, que foi explicado lá na Química Geral, nas primeiras aulas, são fenômenos físicos, não são químicos. Meu querido, nós aqui estamos estudando física e não química. Quando que um fenômeno é químico? Quando há uma reação química, que nós retratamos através de reagentes, flechinha, produtos. Reação química é fenômeno químico. Aqui, aonde há apenas a variação da temperatura com o tempo, é um fenômeno físico. A água sólida, a água líquida e a água no estado de vapor ou estado gasoso é a mesma substância H2O, a mesma substância H2O angular, de ligações polares, molécula polar, porque a soma está diferente de zero, que faz ligação de hidrogênio, tudo. Tanto faz aqui ou ali. Claro, no estado sólido elas estão com mais intensidade. Por quê? Porque em baixa temperatura tem baixa vibração. Se as moléculas não vibram, elas ficam unidas. Agora, se ela for vibrante, elas acabam se separando. É a vida. Outra coisa que eu quero te dizer e deixar muito bem claro: esses fenômenos todos de subindo a serra é para cima, claro. Os fenômenos para cima, como fusão, como ebulição, os fenômenos para baixo, liquefação, condensação, solidificação, congelamento, tem uma tremenda diferença. Alguns deles são endo, outros são exo. Lembra? Para que o sólido derreta, se torne líquido, tu tem que dar energia. Então aqui você tem que observar com cuidado. Tem dois aspectos. Você dá energia para ele. Agora, o que o corpo faz? Absorve energia. A água sólida absorve energia, é para dentro. Então os fenômenos para cima absorvem energia. Para o líquido virar gás, a ebulição, você vai ver que a substância absorve energia. Se a subida da serra é fenômeno endotérmico, o que acontece ao evaporar? A volatilidade ou evaporação faz com que
o líquido absorva. Ao evaporar, o líquido absorve calor do corpo, que esfria. Então, meu querido, se eu colocar na palma da minha mão esses três componentes, o mais volátil, porque suas moléculas estão mais soltas comparativamente com o álcool e a água. Se eu colocar álcool éter na minha mão, eu vou sentir muito frio. Por quê? É um fenômeno. O que é a evaporação? Evaporação é subir a serra. A evaporação sobe. Deixa eu tirar essa seta para não confundir com as setas do momento. É um fenômeno, todos são fenômenos físicos. A evaporação passa o líquido para o estado de gás lentamente, evapora lentamente. Ao evaporar, o líquido absorve calor. Então, a minha mão com éter vai ficar gelada. Se eu colocar álcool na minha outra mão, eu vou perceber que o álcool, como ele vai evaporar relativamente mais e muito mais do que a água. Por quê? Porque o álcool, ele faz ligação de hidrogênio por uma das pontas, a ponta direita, já que a ponta esquerda é apolar. Se a ponta direita faz ligação de hidrogênio, o álcool tem uma ligeira dificuldade de evaporar. Então, evapora menos do que o éter. Se eu coloquei éter na mão direita, coloquei álcool na mão da esquerda, eu vou sentir a diferença. A total diferença, a minha mão fica gelada e a minha mão fica fria, apenas. E a água, tu já sabe, quando tu sai do chuveiro, nu, com toda aquela água, tu sente aquele friozinho, claro. Por que aquele friozinho? Porque ao evaporar, o líquido absorve energia. Absorve para poder passar para o próximo estado físico. Ao evaporar, o líquido absorve energia, absorve o calor do corpo e o corpo esfria. A superfície do nosso corpo, que tem a água absorve energia para passar para o estado de gás. E a nossa pele fica fria. Pronto, tranquilo. O contrário. Agora vamos falar dos fenômenos que descem a serra. Quais são os fenômenos que descem a serra? A liquefação ou condensação, porque o vapor se transforma em líquido, o gás se transforma em líquido, liquefação. O vapor se transforma em líquido, condensação. E também a solidificação e o congelamento. Ao contrário dos fenômenos físicos que aumentam de temperatura, provocando rompimento das forças intermoleculares e passando as substâncias para estados energéticos mais altos, em fenômenos físicos de fusão, de ebulição e de evaporação, contrariamente, nós temos os fenômenos que diminuem de temperatura. Ao diminuir de temperatura, vai fazer com que as substâncias de estado energético alto desçam para estados energéticos mais baixos. Nos fenômenos de diminuição de temperatura, regredindo a energia do estado físico, nós temos fenômenos que libertam energia. Para que um gás ou vapor se transforme em líquido, por liquefação ou por condensação, o gás ou vapor tem que liberar energia para diminuir o seu estado energético. Da mesma forma que um líquido, para se transformar em sólido, ele tem que liberar energia para passar para o estado sólido, que tem energia mais baixa. Temos que observar que são duas entidades. No caso da evaporação, tem o líquido que vai evaporar e tem o corpo aonde o líquido está. No caso,
Para evaporar, ao evaporar, o líquido absorve, porque o líquido está subindo, está evaporando e é para cima. Agora, o corpo aonde esse líquido está vai ficar frio, porque o corpo é que vai ceder energia para o líquido evaporar. Então, se o líquido faz um fenômeno endotérmico, o corpo faz um fenômeno exo, libera energia para o líquido evaporar. Da mesma forma, para condensar. Quando você vai lá na janela de espelho frio, naturalmente tem temperatura mais baixa, muito mais baixa temperatura do que o teu bafo. Você está a 36 graus e você dá uma bafejada no vidro frio. Naturalmente, o teu vapor de 36,5 graus vai condensar no vidro. Então temos esse fenômeno, o fenômeno do vapor que vai diminuir de energia para poder se condensar, e tu terás o vidro que está frio, está recebendo o vapor. Então interpretamos assim: para condensar, a superfície retira calor do vapor. Se o vapor não lhe perder calor, se o vapor não perder, não liberar energia, ele não condensa. Então, para condensar, a superfície, não o vapor, a superfície retira calor do vapor. E o vapor o que faz? Pela retirada de calor, o vapor condensa. Daí, tudo fenômeno físico, fenômenos que não alteram a natureza da substância. Tote ao seu dispor.